mistérios policiais, Frank se transforma em um mestre das artes marciais e, ao lado de um inesperado aliado de 4 patas, enfrenta perigos inimagináveis para descobrir a verdade. Não perca um segundo dessa emocionante saga de coragem e redenção. Bem-vindo ao Filmes Tecnológicos. Antes de começarmos a história de hoje, já deixa o seu like porque essa trama vai te surpreender. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Além de ficar por dentro de tudo sobre filmes, você estará apoiando e fortalecendo o nosso canal. Muito obrigado e aproveite o vídeo. O filme começa com Frank Valera saindo do carro e entrando em um restaurante. Frank parece muito quieto. Mesmo quando a garçonete traz o menu e o café, ele não diz nada. No entanto, Frank tem uma audição muito aguçada e consegue ouvir sussurros de longe. Por causa disso, ele ouve vozes na cozinha, levanta-se, entra na cozinha e tranca a porta. De repente, ele ataca um chefe. A cena então volta no tempo. Frank está ocupado trabalhando em seu escritório. Ele costumava ser um advogado de sucesso e ambicioso, vivendo em uma casa grande com sua esposa Sue Valera e sua filha Olivia Valera. Mas seu trabalho ocupado dificultava passar tempo com sua família. Um dia, Olivia liga para Frank porque ele prometeu assistir ao show da escola dela, mas Olivia fica desapontada ao olhar para as arquibancadas e ver apenas sua mãe. Frank tentou chegar a tempo, mas estava preso no trabalho. Quando terminou, ele correu para o show, mas já era tarde demais. O show havia acabado. Frank foi para casa, mas Sue e Olivia ainda não tinham voltado. Ele esperou ansiosamente e a preocupação de Frank aumentou quando a polícia veio à sua casa. Eles disseram a ele que Sue e Olivia haviam morrido e o levaram ao pátio do trem, onde os corpos foram encontrados em uma cova. Frank tentou correr para abraçá-las, mas a polícia o impediu. O funeral de Sue e Olivia foi muito triste. Muitas pessoas compareceram, muito tempo sentado no quarto de Olivia, lendo suas anotações. Um dia, Frank foi à delegacia perguntar sobre o caso. Ele se encontrou com o detetive Luster, que disse ter encontrado fios dourados na cena do crime, mas que não eram provas suficientes. Irritado com o progresso lento, Frank expressou sua tristeza ficando bêbado. Uma noite, depois de beber muito, Frank foi a um bar e as mortes de Sue e Olivia estava suspensa. Frank ficou muito bravo ao ouvir isso, mas não podia fazer nada. Uma noite, uma jovem garota abordou Frank no caminho para casa e se ofereceu para ele. Mas Frank recusou porque ela era muito jovem. Logo, um homem veio buscar a garota. Frank não queria que a garota fosse forçada, então confrontou o homem. O homem bateu em Frank até que ele sangrasse. Frank lutou de volta, mas a garota o esfaqueou na coxa esquerda, fazendo-o cair em uma vitrine de livraria. Ele caiu sobre uma pilha de estantes de livros e usou um livro para estancar o sangramento. Em seguida, ele se escondeu da polícia. Enquanto se escondia, Frank leu o livro que usou para estancar seu ferimento. Era sobre as meditações de Marco Aurélio. Ele leu sobre a punição para crimes para aqueles que confessavam. Esse livro deu a Frank a motivação para aprender artes marciais. Ele começou a treinar arduamente em várias artes marciais, como karatê e boxe. No início, Frank era facilmente derrotado por seus treinadores, mas suas habilidades melhoraram e ele eventualmente derrotou seu treinador de karatê durante o treino. Um dia, Frank desenhou uma linha sobre a boca de um homem na capa de um livro que estava lendo. Isso significava que ele jurava não falar até se vingar dos assassinos de sua esposa e filha. Depois disso, sua audição ficou mais aguçada e ele conseguia ouvir até os menores sons. No dia seguinte, Frank foi ao lugar onde os corpos de Sue e Olivia foram encontrados. Lá, ele viu um container cheio de móveis, como uma casa. O container tinha um buraco com vista para o local onde os corpos foram encontrados. Não encontrando nenhuma pista, Frank voltou para o carro, estacionado perto de um viaduto. Quando chegou lá, viu 4 bandidos tentando arrombar seu carro. Eles o forçaram a entregar as chaves do carro. Frank, que havia jurado não falar, permaneceu em silêncio enquanto os bandidos o ameaçavam. Um dos bandidos ordenou que seu cachorro atacasse Frank, mas o cachorro apenas latiu e não atacou. Quando Frank olhou fixamente para o cachorro, ele fugiu. Uma briga começou, com os 4 bandidos atacando Frank ao mesmo tempo. Frank derrotou todos. Ele então pegou um dos bandidos e mostrou a ele uma foto de Sue e Olivia. O bandido não sabia nada sobre os assassinatos, então Frank o soltou. Quando Frank estava prestes a entrar no carro, o bandido atirou nele. Mesmo ferido, Frank conseguiu derrotar o bandido. O cachorro que havia fugido voltou e se aproximou de Frank ao vê-lo ferido. Os bandidos fugiram, deixando Frank inconsciente ao lado do carro. Quando Frank acordou, estava em uma casa com uma enfermeira chamada Alma. Alma disse a Frank que o encontrou no pátio do trem.
Frank não falou e saiu sem agradecê-la, embora Alma quisesse tratar seu ferimento. Fora da casa de Alma, o cachorro estava esperando por Frank. O cachorro o seguiu. Então, Frank decidiu levar o cachorro para casa. Todos os dias, Frank continuava reunindo evidências para encontrar os assassinos de Sue e Olivia. Ele coletava recortes de jornais e fotografias relacionadas ao caso. Uma tarde, Alma veio devolver a carteira de Frank que ele deixou em sua casa. Frank a convidou para entrar. Alma descobriu por que Frank se recusava a falar. Frank mostrou a ela a foto de Sue e Olivia e as evidências que ele havia reunido. Com a ajuda de Alma, Frank identificou a pessoa que vivia no container perto da cena do crime. Essa pessoa, disse Alma, trabalhava em um restaurante. Frank então foi ao restaurante para encontrar o ocupante do container, um cozinheiro conhecido como Sr. Shivers. Essa cena aparece no início do filme, quando Frank interroga o Sr. Shivers. Frank bateu muito no Sr. Shivers antes de mostrar a ele uma foto de Sue e Olivia. O Sr. Shivers finalmente confessou que viu o assassinato delas, mas não conseguiu ver claramente o rosto do assassino. Ele só podia confirmar que o assassino usava um uniforme de polícia e deixou a cena do crime em um carro. O Sr. Shivers admitiu que apenas pegou dinheiro de uma carteira deixada no carro de Sue e depois jogou a carteira fora. Para verificar a história do Sr. Shivers, Frank voltou à cena do crime, desta vez com seu novo cachorro, que se mostrou muito útil. O cachorro encontrou a bolsa de Sue em um bueiro. Frank então foi à delegacia, onde se esgueirou para a sala do detetive Luster e olhou os dados no computador dele. Frank queria saber quais policiais estavam de serviço quando Sue e Olivia morreram. Para sua surpresa, ele viu o nome de Strode. Frank não podia acreditar no que encontrou e duvidou que Strode tivesse matado sua esposa. Para descobrir mais, Frank seguiu Strode em todos os lugares por 7 dias e noites. Um dia, Frank seguiu Strode até sua casa e o viu saindo. Frank entrou sorrateiramente na casa em busca de evidências. Na sala de estar, ele viu uma foto de Strode com sua filha pequena. Então, no guarda-roupa, encontrou um dos uniformes de polícia de Strode com um fio dourado solto de um emblema bordado na manga. O fio dourado lembrou Frank da evidência que Luster havia encontrado antes. Curioso, Frank olhou mais fundo no guarda-roupa de Strode e encontrou uma passagem secreta no armário que levava a uma mochila. Dentro da mochila, havia várias revistas relatando sobre Frank comparecendo ao funeral de Sue e Olivia e sobre Frank como advogado. Um artigo noticiava que Frank havia conseguido libertar a pessoa que assassinou a filha de Strode. Naquela tarde, quando Strode voltou para casa, encontrou uma foto presa ao limpador de para-brisa de seu carro. No verso da foto, Frank escreveu uma mensagem pedindo a Strode para encontrá-lo na estação Kingsman às 11 horas da noite. O local de encontro deles foi um armazém vazio na estação. Strode saiu do carro cuidadosamente, mas Frank estava escondido. Ele de repente atacou Strode e eles começaram a lutar. Ambos eram igualmente habilidosos em artes marciais. No final da luta, Frank teve a chance de esfaquear Strode, mas decidiu deixá-lo viver. Frank conseguiu controlar seu desejo de vingança. No final do filme, Frank é visto saindo do tribunal após assistir ao julgamento de Strode, onde Strode foi condenado por seus crimes. Depois disso, Frank, com Alma ao seu lado, visita os túmulos de Sue e Olivia. Na frente dos túmulos, Frank encerra seu voto de silêncio. As primeiras palavras que ele diz são: "Eu amo vocês." Você sabia que a transformação de Frank Valera é baseada em uma combinação de filosofia estoica e rigoroso treinamento físico? Inspirado pelas meditações de Marco Aurélio, Frank canaliza sua dor e culpa em um voto de silêncio, aprimorando sua audição a níveis sobre-humanos. Além disso, a proteção, contrastando com o mundo traiçoeiro ao seu redor. E o mais intrigante, a inclusão de lutas clandestinas e o desenvolvimento das habilidades de combate de Frank foram meticulosos. A moral da história é: se você não aparecer no show da escola da sua filha, pode acabar se tornando um mestre das artes marciais, fazendo amizade com um cachorro de rua e resolvendo crimes no seu tempo livre. Não se esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. Também compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que vai curtir. Obrigado por assistir e até a próxima.